Bem-vindo ao canal Quem Te Representa. Vamos estar aí uma matéria onde Eduardo Bolsonaro vai criticar o silêncio de Lula sobre Maduro, clara violação de democracia. São tudo amigos, tudo da minha panelinha. Nós temos que lutar para que o Brasil não venha a ser como uma Venezuela. Vamos aqui ao recado Eduardo Bolsonaro aqui. Vamos aqui. Antes, curta, comenta, compartilha, se inscreva nesse canal, deixa seu like, nos ajude com o Pix no canal aí embaixo aí. Eu acredito que, pelo menos, se não existe, deveria haver um plano B, porque era muito provável que o Maduro fosse fraudar Claro que ele essas sabia. eleições, né? Você vê só, o Maduro, ele fez uma estratégia em que ele proibiu muitas pessoas que estavam no exterior de votar, fechou a fronteira para que outros, principalmente na Colômbia, não pudessem entrar de volta na Venezuela para votar. Colocou as suas milícias armadas, as milícias lá são armadas, tá? Inclusive, o jornalista brasileiro que está nos Estados Unidos hoje, o Leonardo Coutinho, que fez uma biografia do Hugo Chávez, o nome do livro é Hugo Chávez, O Espectro, ele fala de carregamentos de milhares, tá? Eu não vou me arriscar a dizer aqui, mas eu acho que certa vez um carregamento passou de 100 mil unidades de fuzil AK-47, ele deu os chamados coletivos. O que são os coletivos, gente? Coletivos são, na verdade, grupos como MST, MTST, isso daí são chamados coletivos e são centenas lá na Venezuela. Então, esses grupos dão amparo para fazer o trabalho sujo, que a polícia, obviamente, sob o comando. Você pode ver, Maduro tem o mesmo modus operandi de Lula. Ele começou do mesmo jeito de Lula, sindicalista, lutando pelo pobre, lutando pela classe proletária, no socialismo. É a mesma ladainha aqui do Brasil. E o que eles apoiam no Brasil? Onde o ministro da Justiça estava, naquela vez que entrou lá na comunidade, no Parque União. Do Maduro também ele investiga. Ele criou lá a Guarda Nacional Bolivariana, aos mesmos moldes daquilo que o Lula queria fazer aqui no Brasil, não conseguiu, graças a Deus, queria fazer através da Força Nacional. Eu sei que os integrantes da Força Nacional do Brasil normalmente são policiais militares e são pessoas muito bem intencionadas, mas a ideia do Lula lá atrás era fazer uma guarda pretoniana. Porque quando você chega a um ponto como está a Venezuela, como é que você faz para sair de uma ditadura dessa? Todo mundo está vendo que o cara chegou lá, ele nomeia o pessoal do CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, que é o equivalente ao TSE aqui do Brasil, e os caras na cara de pau falsificam uma eleição onde todo mundo sabe que o outro lado ganhou. E eles saem, o Maduro, a sua gangue, eles saem a falar que é democracia, quem é contra é antidemocrático, é mal perdedor, arranja briga com o Milei, enfim, faz parte aí do playbook deles. O Lula certamente está esperando para ver se algum fato novo, se ocorre alguma novidade para conseguir sustentar o Maduro no poder. Mas vê só, diante dessa clara ilegalidade, clara violação das liberdades, clara violação democrática, o governo brasileiro é incapaz, o Itamaraty é incapaz de soltar uma notinha não reconhecendo o resultado eleitoral. Resumindo, foi convocada uma reunião de emergência no âmbito da OEA, onde 9 países vão fazer parte: Guatemala, Costa Rica, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Peru. Você gostaria de faturar de 5 a 30 mil reais sem precisar investir na internet? Então olha só o método 5. 9 países vão fazer parte: Guatemala, Costa Rica, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador. Vários países, praticamente à exceção das Guianas e do Brasil, e da Colômbia também, que hoje tem um presidente narco-guerrilheiro, o Petro. Então, ele é aliado do Maduro. À exceção desses países, todos os demais países relevantes aqui da América Latina vão participar dessa reunião para saber qual o tratamento que vai ser dado para a Venezuela. E olha só, o escárnio é tão grande que até governos de esquerda, como o Boric do Chile, aqui do Peru também, eu estou falando do Peru, estão mandando enviados para os seus representantes para essa reunião na OEA. Então isso daí demonstra que todos aqueles que apoiaram o Lula, indiretamente apoiaram ao Maduro. Se você votou no Lula, então você tem mancha de sangue na sua mão devido a isso que está ocorrendo hoje na Venezuela. E quando você não tem mais a quem recorrer, como é que você faz? Aí vem
o motivo real pelo qual a Venezuela implementou um forte desarmamento em 2012. O desarmamento, gente, é só para controlar o povo. Não tem, segurança. Esquece segurança. O cara que quer desarmar o povo, ele não está preocupado em melhorar a segurança pública. Ele só está preocupado em se garantir no poder. Porque depois que ele conseguir dominar todo o sistema, todos os pontos-chave, quando a população estiver desesperada, como está a Venezuela agora, que há décadas vive uma narcoditadura, porque lá os militares e as forças armadas fazem tráfico de cocaína para o México, para outros países. Inclusive o passaporte diplomático venezuelano não vale mais nada em lugar nenhum, não tem mais nenhum tipo de imunidade sobre as bagagens ou qualquer preferência na entrada nos outros países, porque todo mundo já sabe que os caras usam aquilo dali para fazer tráfico de drogas. Então, quando esse cenário se põe, só existe uma maneira de você conseguir fazer um criminoso, um narcoterrorista sair do poder, que é através da força, tá? Então, não esperem que o Maduro vá sair através de eleições limpas e pacíficas. Isso não vai acontecer. Todo mundo sabe disso. O que está ocorrendo hoje na Venezuela é só para deixar mais claro do que nunca que o Maduro é um ditador e que é preciso tratar esse tema como tal e não como o Lula está fazendo, que é tentando proteger o seu amigo. O Lula está manchando as suas mãos de sangue com as pessoas que vão morrer, que vão nesses atentados, aliás, né, já tem notícias aí de que estão morrendo, porque fica a polícia do lado da milícia, a milícia dando tiro aleatoriamente, às vezes pega em um e outro, mata um ou outro, e é isso daí mesmo. E depois ninguém investiga o que é, então não se dá uma formalidade de que foi um coletivo ou foi a polícia, mas todo mundo sabe que foi isso. Hoje em dia quem tem a liderança na bandeira da liberdade no Ocidente é a Argentina, com Javier Milei. Não é à toa que o Maduro ele se põe frontalmente contra o Javier Milei, porque o Milei é um perigo. Qual o perigo que o Milei faz? O Milei, ele utilizando o liberalismo de mercado, ele prova que uma economia vai ser muito mais pujante, o país vai ser muito mais feliz, as pessoas vão ter muito mais oportunidades de emprego e melhores salários através das políticas de economia liberal, que é o que o Milei está fazendo na Argentina. E, por outra mão, é justamente o oposto que o Maduro faz na Venezuela, que ele tenta concentrar tudo nas mãos do Estado. E é o que o Lula está fazendo aqui, através desse aumento de impostos. Quando ele aumenta o imposto, ele está seguindo a cartilha do Manifesto Comunista de 1948. O Karl Marx, ele nunca disse para você tomar o poder pelas armas. Ele defendia o imposto progressivo, para você, assim, dominar todos os meios de produção e, assim, dominar toda a sociedade. Porque se a sua empresa, se ela pode ser cancelada através de uma campanha difamatória, uma campanha de intimidação, de constrangimento ilegal, né, apoiada pelo Estado, você não vai se arvorar a defender publicamente as pautas que são contra o socialismo. Então, é mais ou menos por aí, né? E o Maduro, ele nomeou todo mundo do CNE, todo mundo dos Supremos Tribunais, pode ver. E assim por diante. Então ele detém toda aquela máquina. E aí você começa a ver muita semelhança com o que ocorre no Brasil. Eu fico para morrer quando eu vejo artistinha da Globo, né, falando, a Venezuela vive uma ditadura, não dá mais para passar pano. Depois de ter votado no Lula, você vai querer me descobrir isso, você vai querer me convencer de que você está com boa fé, preocupado com o povo da Venezuela quando você votou no Lula. Qualquer pessoa que tem acesso à internet, um celular na mão, fica difícil de acreditar na... Curta, comenta, compartilha, se inscreva nesse canal. Não esqueça de deixar seu like. Nós estamos numa luta ferrenha para que nós não venhamos chegar ao nível da Venezuela. Algum para dizer assim, não sei, você está maluco. Meu irmão, pega toda a história de como começou isso na Venezuela. A mesma promessa aqui no Brasil. Aí depois pegar as empresas privatizadas lá, colocar tudo como empresa pública, as empresas foram falindo, as pessoas sem emprego, foi passando fome, o povo ficou na mão do governo de migalha e está até hoje nessa luta. Hoje, para sair, só a preço de sangue. Porque alguém votou lá atrás, fez merda lá atrás, quem vai pagar é a nova geração